Opa, pessoal, vamos voltar lá então. A parte número 6. Vamos lá, né? A gente viu agora mais acima, né? Questão do livro de Romanos, de quem que é a árvore de oliveira, né? Então, conforme eu disse, né, que a árvore de oliveira é Israel. Vamos dar uma lida nos textos da escritura e ver quem que é denominado como árvore de oliveira nas escrituras, né? Bem, Jeremias 11, né, 16 ao 17. Denominou-te Adonai árvore de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. São naturais, frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram seus ramos, porque Adonai dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal. Pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesma fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Então, como a gente pode ver, né, a árvore de oliveira é sempre Israel, as 12 tribos. E os ramos são as pessoas da casa de Israel e da casa de Judá. Segundo também o contexto ali de Romanos 11, Israel é a oliveira e nós somos enxertados nelas. Ó, Romanos 11:17, né? E se alguns dos ramos foram quebrados, que é uma parte que está apontando exatamente aqui, ó, e acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Está falando da árvore de oliveira, está falando de Israel, foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Romanos 11:24. Porque se tu fosses cortado porque se tu fosses cortado do natural oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Alguns dos textos, né, ao invés da oliveira brava, igual aparece aqui, né, oliveira brava que eu coloquei, vem escrito zambujeiro, mas é a mesma coisa, tá, gente? Mas analise, de onde esses ramos foram quebrados? Esses ramos, eles estão se referindo ao povo de Israel, que foram retirados da terra de Israel, conforme é explicado ali mesmo no texto que eu li, em Jeremias 11 acima. Que por causa ali do da ira que o Judá e Israel provocou a Deus, queimando incenso a Baal, ele quebrou os ramos e mandou para o exílio, pela maldade de Israel. De onde? De Israel. Então, e outros remanescentes de todo o mundo estão sendo enxertados no lugar deles. Aonde? Em Israel. E ainda em Romanos 11, o versículo 11 e 24, chama esses povos que estão sendo enxertados, né, de oliveira brava. E eles são chamados exatamente assim por serem um remanescente do povo de Israel, que foi espalhado e misturado entre os gentios. Porque ele é dito, olha, isso é muito interessante, gente. É dito que eles são oliveiras bravas. É exatamente porque eles são os remanescentes do povo de Israel, ou seja, a oliveira que foi espalhado e misturado entre os gentios. Brava, oliveira brava. Israel, gentios. São os gentios israelitas que estão sendo restaurados, ou seja, Efraim, as 10 tribos perdidas. E conforme o mistério de Romanos 11:25, que eu ainda não expliquei, agora que eu reparei que a gente entra nesse assunto, eu não expliquei Romanos 11:25 ainda para vocês. E agora? Bom, né? Vamos ler aqui e eu vou depois subir ali para os mistérios de Romanos 11:25, tá? Bom, conforme ali o mistério de Romanos 11:25, gente, peraí. A gente vai ter que subir para lá, para a gente estudar aqui qual que é esse mistério de Romanos 11:25 e depois a gente retorna para cá. Bom, então a gente aprendeu aqui até esse momento, no versículo 11 de Romanos, que a oliveira brava, ou seja, o povo de Israel gentil, que estava entre os gentios, eles estavam sendo enxertados na
boa oliveira. E que boa oliveira é uma referência a Israel que teve seus ramos quebrados. Agora a gente vai voltar aqui um pouco para cima para entender qual que é esse mistério de Romanos 11, 25, que faz também muita diferença no aprendizado e a gente não pode pular, né? Só que vai misturar muito conteúdo, tá, gente? Só que vai ser necessário. Esse aqui tanto era para ser a última parte dos vídeos, mas tá bom, né? Vamos lá. Bem, qual que é o mistério de Romanos 11, 25? Lá diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Em parte. E repara que ele não diz sobre a casa de Israel, mas sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios, pessoal. Vocês lembram quem que é a plenitude do gentio que a gente estudou lá em cima na parte 1 dos vídeos que eu estou falando? Agora iremos voltar às bênçãos de Efraim, em Gênesis 48, 19. Lembra que no capítulo 1 eu já havia explicado isso? Em Gênesis 48, 19, Jacó abençoa Efraim dizendo que ele se tornaria no Melo Hagoim, que significa plenitude dos gentios. O que Paulo quer dizer nessa passagem é que parte dos judeus estavam endurecidos, cegos, né? E estão até hoje. Muitos, né? Inclusive não enxergam Yeshua até hoje. Para que a plenitude dos efraimitas, que eles representam as 10 tribos perdidas, ou seja, Israel, retornem do exílio para o povo de Israel. Pois com o exílio das 10 tribos do norte, no meio das nações, Efraim, Israel, né, se tornou na plenitude de todas as nações e gentios, línguas e tribos. Esse é o grande mistério, pois Efraim, ao receber a bênção da primogenitura, e quando o reino das 12 tribos se divide em duas casas, ele, Efraim, passa a ser a cabeça das tribos do norte, representando todas as outras tribos. É igual como acontece com o reino do sul, onde ninguém diz casa de Judá, casa de Benjamim e parte de Levi, mas todos passam a ser representados somente por casa de Judá. Então, quando a gente fala casa de Judá, a gente está falando de todo mundo. E isso se liga com a fala do próprio historiador Joséfo, né? Lembrando, onde ele diz o quão incrível foi a multiplicação das 10 tribos, não foi apenas a tribo de Efraim, mas das 10 tribos. Isso porque Efraim ele passa a ser a cabeça das 10 tribos. Aí a representação também. Eu acredito, vou colocar, isso aqui é uma tese minha mesmo, que quando Efraim recebe ali a bênção da primogenitura, ao invés de, de Manassés, tudo isso já estava previsto por Deus, que foi colocado na boca de Jacó, na bênção, porque já sabia que Efraim passaria a ser também a cabeça de todas as outras tribos de Israel. Bom, naquele dia, né, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. E Atos 15, 14 ao 16, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras do profeta, como está escrito: depois disso voltarei a reedificar o quê? O tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. O tabernáculo de Davi está sendo levantado da ruína. E o povo que faz parte desse tabernáculo, gente, é Israel. Não é religião, não é judaísmo nem cristianismo, mas um povo físico. As 12 tribos de Israel estão sendo restauradas. E isso mostra também como mais uma prova de que os gentios eram israelitas, porque para se levantar o tabernáculo de Davi era necessário ir aos gentios primeiro, né? É claro que esses gentios eram israelitas. Ó, aqui, ó, conforme a gente encontra também em 1 Coríntios, do 10, 1 ao 2, ó. Olha que interessante isso, gente. Ora, irmãos,
Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Agora eu te pergunto, o povo de Corinto estava no deserto com Moisés? Se não estavam, então por que Saul diz que nossos pais estiveram debaixo da nuvem e foram batizados com Moisés? Então, gente, fica claro que a congregação que estava entre os coríntios era formada pelas tribos exiladas de Israel, que haviam se misturado com gentios pagãos. Entendeu? Outro ponto. 1 Coríntios 12:2 diz: Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos conforme éreis guiados. Se eles eram gentios, eles são o que agora, pessoal? Tão claro quanto a luz do sol que eles eram gentios, mas agora por meio de Yeshua foram restaurados à comunidade de Israel. E nós temos ainda essa parte. Aqui eu já vou começar a entrar um pouquinho nessa palavra acrobustia, tá? E provavelmente já no próximo vídeo vai ser sobre um vídeo exclusivo dessa palavra, que ela é perfeita. Vamos lá. Em Efésios 2:11 diz: Portanto, lembrai-vos que vós noutros tempos eram gentios na carne. Se eles eram, eles são o que agora então? E chamados de prepúcio. Se você olhar na sua Bíblia aí, pode pegar e abrir, você vai ver que Efésios 2:11 está escrito chamados de incircuncisos. Pega essa palavra incircunciso, rabisca, passa um branquinho em cima e escreve prepúcio. Porque a palavra no texto que aparece é acrobustia. A gente vai entender esse assunto, gente, é muito grande esse assunto. Então, pelos que na carne se chamam circuncisão. A gente vai encontrar a palavra peritome, é judaísmo, né? Feita pelas mãos de homens, que naquele tempo estavam sem o Messias, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Bom, se essas pessoas que estavam ali em Efésios ali também, né? Eles eram gentios. Se eles eram, é porque eles não são mais gentios. E se eles estavam separados da comunidade de Israel, eles deixaram de ser separados. Porque se eles estavam separados, agora eles estão unidos. E se eles eram gentios, agora eles não são mais. Então, gente, é só analisar esse ponto aqui. Eles não eram mais gentios e eles estavam juntos da comunidade de Israel, eram israelitas. E aqui, só para a gente fortalecer em 1 Coríntios, se os pais daqueles que estavam em Corinto estavam lá com Moisés, é porque era o povo de Israel. Eram nossos pais que estavam debaixo da nuvem. Então era o povo de Israel que estava ali. Não há dúvidas nisso, gente. É muito simples. Essas pessoas, claramente o texto diz que essas pessoas que estavam em restauração em Efésios, eles foram chamados, apelidados de acrobustia. Na tradução de vocês vai estar escrito incircuncisos. É prepúcio a tradução. Eles foram apelidados de prepúcio pelos judeus ou aqueles que faziam parte da aliança, ou seja, aqueles que eram da circuncisão. Ou seja, como explicado, né? Ainda não expliquei, mas no próximo vídeo eu explico isso. Acrobustia, gente, ele é um termo que é referência às 10 tribos perdidas que passaram a ser chamados de gentil devido ao exílio e misturados com gentios pagãos. Eles foram apelidados pelos judeus, que eram chamados de peritome, porque peritome significa circuncisão, e eles eram chamados assim exatamente porque eles faziam parte da aliança, e eles apelidam os gentios pagãos, as tribos de Israel, de prepúcio, que é acrobustia. Já já a gente vai entender o porquê disso. Mas por meio de Yeshua, né,
essas pessoas que eram chamadas de acrobustia, pela morte de Yeshua, eles têm a capacidade agora de retornar a ser parte da aliança com Deus. Então, esses que estavam separados da comunidade de Israel puderam retornar, deixando de ser gentil, igual o texto diz que eles eram gentios. Eles deixaram de ser gentios e eles eram separados da comunidade de Israel, passando agora a ser enxertados em Israel novamente. Por isso que lá em Romanos 11, a gente estava explicando logo no início desse vídeo, é dito que eles são enxertados na árvore de oliveira, que é a casa de Israel. Então a gente vai voltar agora aqui embaixo no texto, já que a gente aprendeu esse ponto, né? Bem aqui, né? A gente pegou agora qual que é o mistério de Romanos 11:25, né? Bom, o mistério de Romanos 11:25 é esse. Parte dos judeus estavam ainda cegos para que a plenitude dos gentios, ou seja, Efraim, Israel, as 10 tribos do norte, pudessem estar recebendo as boas novas e retornando à árvore de oliveira, que é Romanos 11:20, Romanos 11, a árvore de oliveira, que é Israel. Então, para que os gentios pudessem estar voltando e serem enxertados, né? O texto de Romanos 11 fica claro que o povo que estava ali fazendo techuvá, né, esse processo de arrependimento e de retorno, por meio de Yeshua, estavam sendo enxertados de volta em Israel. Ou seja, todo crente, ele é um israelita. Todo crente que retorna faz parte do povo de Israel. Independentemente, pessoal, se ele tem descendência ou não israelita, ele se torna um israelita. Como, por exemplo, a gente tem ali, ó, lá no Tanar, Caleb, filho de Jefoné, que era um quenezeu e não era israelita, mas foi mais israelita do que muitos que eram de sangue. E ainda no versículo 25 e 26 de Romanos 11, diz que quando os Melohagoim, ou seja, a plenitude dos gentios, entrarem, aí sim, todo Israel será salvo. Mas por que não antes? Porque o número dos israelitas só estará completo quando todo o povo retornar. E o povo se encontra entre as nações, entre os gentios, na oliveira brava, ou seja, na oliveira, povo de Israel brava entre os gentios. E eles precisam retornar para quem? Para a boa oliveira, para a terra de Israel. Outro ponto, gente, que uma vez até uma pessoa assim parou assim e falou: "Não, mas você está errado. Jesus disse que ele quer a árvore de oliveira." Aí eu falei assim para ele: "Vamos abrir o texto?" Muitos confundem esse termo de oliveira, né, com o termo videira. Yeshua, ele diz ser a videira verdadeira, lá em João 15:1. Já árvore de oliveira é referência a Israel, assim como figueira. A gente vai ver isso nas profecias, ó. Zacarias, né? 4, 2 ou 5. Respondi: um candelabro, todo em ouro, e um reservatório de azeite para alimentar as luzes através de 7 tubos. Vejo igualmente 2 oliveiras, uma de cada lado. 2 oliveiras. Por isso que a gente estuda as 2 casas de Israel, pessoal. A primeira casa é uma oliveira, a segunda casa, a outra oliveira. Por isso que a promessa é lá atrás, que vai pegar a madeira que está na mão de Efraim, a parte ali de Israel, e vai pegar a parte também de Judá. Numa vai escrever Efraim, na outra vai escrever Judá. Não, numa vai escrever Israel, na outra Judá. E aí vai unir as duas oliveiras. Então perguntei ao meu senhor, ao anjo, né? Meu senhor, qual será o significado disso? Não sabes o que simbolizavam? Perguntou o anjo. Não, senhor, eu não sei. E Zacarias, né? Perguntei seguidamente quanto às 2 oliveiras de cada lado do reservatório. Também lhe perguntei quanto aos 2 ramos de oliveira. 2 ramos, 2 oliveiras,
que escorriam azeite para dentro do candelabro de ouro, através dos tubos de ouro. Não sabeis? Inquiriu. Não, Senhor, respondi. Então disse-me: representam 2 ungidos, que estão a serviço de Adonai, de toda a terra. Essas 2 árvores de oliveira são as 2 casas de Israel, que estão no mundo a serviço de Deus. E nem Zacarias conseguia reconhecer isso. E a maioria das religiões não conseguem compreender essas maravilhas até hoje. Livro de Oséias 14: Eu sararei a sua infidelidade, e eu voluntariamente as amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo de sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como a do vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e cuidarei dele. Eu sou como uma faia verde. De mim é achado o teu fruto. Então quem que é a oliveira? Povo de Israel. Essa que é a oliveira, pessoal. Vamos aproveitar e fazer esse capítulo aqui, que é muito interessante, né? É igual eu vivo dizendo. O homem fala uma coisa, vamos na escritura olhar para ver o que diz? Quem que é a noiva, né? A esposa. É Israel ou a igreja cristã? Bom, vamos analisar agora quem é a noiva, a esposa de Deus, né? Como já explicado acima, né? Não, eu até não cheguei a explicar ainda, mas o termo igreja, ele nunca existiu nas escrituras sagradas, né? A gente vai encontrar lá o termo eclésia, só que esse termo eclésia, ele ocorre 2 vezes em toda a escritura. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, só para a gente não passar batido nesse ponto. Ó, primeiro ponto, né, gente? A gente estuda aqui que o Tanar, ele é conhecido erroneamente como o Antigo Testamento, né? A gente já analisou, ele não significa Antigo Testamento, Tanar, né? E vamos lá, a palavra igreja, ela também não é utilizada, né? Mas como que começou a utilizar essa tradução, né? No Tanar, aqui explicando, né? Na Tanar hebraica, as palavras utilizadas para esse ajuntamento de pessoas, né? Que é traduzido como igreja na Aliança Renovada ou no Novo Testamento, né? É kahal, que significa congregação ou assembleia. Ou também utiliza-se a palavra edá, que também tem esse significado, né, de congregação assembleia. Já no Novo Testamento, na Nova Aliança, nos manuscritos gregos a palavra que aparece é eclésia, mas que por forma assim, muito tendenciosa, né, os tradutores chegam até a traduzir essa palavra no Novo Testamento de 2 formas diferentes. O primeiro exemplo que utiliza a palavra eclésia pode ser encontrado em Mateus 16:18. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí já começa aquela gritaria, amém. Aí eu te pergunto, na época do Messias, no meio de Israel, existia por acaso igreja? Igual a igreja que nós temos hoje para que o Messias estivesse falando de igreja, pessoal? Usem a lógica. Usem a lógica, pessoal. Igreja não existia em Israel na época de Yeshua. Como que ele está falando de igreja aqui? Ele está falando de alguma coisa futura? Porque se ele falasse aqui com o entendimento de igreja, as pessoas que estão naquele local iam falar, hã? O que é igreja? Ia responder assim para ele, porque não existia igreja naquela época. Então basta contextualizar o uso da palavra que o Messias disse, que chegamos à clara conclusão de que ele não falava de igreja conforme hoje, mas sim de uma congregação, uma assembleia, um ajuntamento de pessoas. E por estar no meio de Israel, né, fica claro dentro do contexto
que o Messias queria dizer que ele iria edificar a congregação ou Assembleia de Israel, que é o tabernáculo caído de Davi. Agora, já a segunda forma que podemos encontrar, né, dessa palavra eclésia, sendo ali traduzida no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, a gente encontra em Atos 7,38. Olha só que engraçado, pessoal. Este é o que esteve entre a congregação, eclésia, no deserto, com o mensageiro que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Em ambos os casos, em Mateus 16:18 e Atos 7:38, a palavra grega utilizada foi eclésia, e de formas distintas foram traduzidas. Mas a verdade é que o termo igreja, ele não condiz com o contexto da escritura. Não só do contexto da escritura, mas o contexto histórico também, né? A igreja passou a existir séculos depois de Yeshua. Como que ele estaria falando de igreja para um povo que nem sabe o que era igreja naquela época, pessoal? O que sempre existiu foi a congregação das 12 tribos de Israel. Afinal, como explicado, né, todas aquelas congregações eram formadas por israelitas dispersos, igual nós vimos lá. É dito que eles eram peregrinos entre Capadócia, na Ásia, no meio do povo gálata. Eles eram peregrinos entre eles. Claro, não estou dizendo que não podia haver estrangeiros, tá, gente? Mas sim que, seja estrangeiro, ou seja o israelita que estava entre os gentios, ambos são enxertados na árvore de oliveira que é Israel. Não há diferença. Bom, e será ali que a igreja nasceu em Atos 2? Igual muitas vezes é dito, né? Bom, como explicado, né, gente, igreja em grego, ali aquela palavra eclésia, essa palavra ela já era utilizada para o reino de Israel desde o Tanar. Vocês sabiam disso? Deuteronômio 9:10. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escrita com o dedo de Deus, e nelas estava escrito, conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da eclésias, no dia da igreja, no dia da assembleia, no dia da congregação. Então, se formos levar em conta a tradução como igreja, a igreja na realidade nasceu lá no recebimento da Torá no monte, com o povo de Israel sendo a igreja de Deus. E a aliança, seja na primeira ou na segunda aliança, é a Torá que desde a primeira já deveria estar escrita em nossos corações. A diferença é que uma foi escrita em pedra e a segunda vai ter que estar escrita em nosso coração. Vai ter que estar. Então a gente fica só até esse pedaço aqui. Isso aqui que é o importante, gente. Eclésia é também uma referência a o povo de Israel. A primeira igreja que houve foi com o povo de Israel, lá no monte. Aquela é a primeira igreja, primeira única igreja. Não existe nenhuma outra. A igreja de Israel, a congregação de Israel. Agora a gente vai voltar aqui onde a gente estava, que a gente entendeu agora para quem que esse termo igreja é utilizado também, né? Então a gente conclui que Israel é e sempre será a esposa de Deus. Mas vamos ao que as escrituras dizem, né? Porque a gente vai entrar nesse assunto agora, né? Quem é a noiva e quem é a esposa, a noiva, é Israel ou a igreja cristã? A gente já viu que igreja não entra dentro do contexto da escritura, né? Mas o que diz a própria escritura, né? Êxodos 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Essa aliança que é formada com Israel é o contrato de casamento, né, que possuía todas as cláusulas a serem cumpridas, né? E muitos ainda podem dizer: "Ah, mas Israel quebrou a aliança e agora passou para a igreja".
Mas será mesmo? Em Jeremias 31 ao 31:33, que a gente já estudou em um dos nossos vídeos, você encontra essa resposta, né? Onde claramente Deus diz que fará uma Brit Hadashah, uma aliança renovada ou uma nova aliança, um novo testamento com a casa de Israel e com a casa de Judá, colocando a Torá em nosso interior e escreverá em nosso coração. Ou seja, o casamento, né, a aliança, ela será restabelecida com o povo de Israel. E em Hebreus 8, do 8 ao 10, é confirmado novamente essa aliança sendo renovada com o povo de Israel, né? A gente encontra aqui, ó, Jeremias 2:2. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Então, só um ponto. Leiam também Hebreus 8:10, tá? Que ele confirma essa mesma passagem de Jeremias aqui, tratando a renovação da aliança com o povo de Israel, né? A gente tem aqui Jeremias 3, ó, só o primeiro ponto aqui, ó. Em Jeremias 2, Israel é tratado como noiva. Em Jeremias 3:1, eles dizem: se um homem despedir sua esposa e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz Adonai. Ou seja, Israel ele era tratado como a esposa de Deus. E olha que interessante esse texto, né? Você se prostituiu com muitos amantes, não se poluirá a terra. Será que Deus vai receber Israel e poluir a terra? Ele aceitando uma mulher que se prostituiu com muitos amantes? Por isso que eu digo aqui a importância de compreender, da gente estudar talvez aqui a razão real de Yeshua ter que morrer. Eu vou só colocar um ponto aqui para vocês mesmos pensarem sobre isso, né? Yeshua, ele muitas vezes perdoou pecados antes da morte dele. Tinha o rapaz lá que não andava, que foi descido lá pelo telhado da casa. Ele disse para ele o seguinte: vá que seus pecados estão perdoados. Yeshua não tinha morrido ainda. Como que ele perdoou todos os pecados daquele homem? Não é pela morte dele que todos os pecados do mundo são perdoados? Por que ele perdoou aquele pecado antes da morte? Então, eu não vou colocar aqui o assunto fechado, mas eu vou dizer uma coisa, que a morte de Yeshua está totalmente ligado com a única solução que Israel tinha para poder retornar para o marido. Essa vai ser a única coisa que eu vou dizer. Em Jeremias 3:20 nós temos uma passagem onde trata Israel também como uma esposa infiel, né? Alguns textos vêm como mulher, mas a palavra hebraica Isha, ela também pode significar esposa, né? Que melhor até se encaixa nesse contexto. E agora, né, segue abaixo textos irrefutáveis da própria Escritura. Livro de Revelações, né? Apocalipse 21:2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Ainda no texto de Apocalipse: e veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou para mim dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Calma agora, pessoal, calma agora, vamos ler, hein? A resposta para esse capítulo aqui, quem quer a noiva, quem vai dar é o próprio anjo para vocês. Eu vou só ler para vocês o texto. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa igreja, a santa Jerusalém. Pessoal, como eu disse, essas brincadeiras que eu faço é para vocês abrir a mente de vocês, para vocês se atentar ao que diz
a Escritura e parar de se atentar no que diz da boca do homem. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém. E aí, pessoal? Quem que é a esposa de Deus? E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente, e tinha um grande alto muro com 12 portas. Por que 12 portas? E nas 12 portas, né, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Gente, isso daqui é irrefutável. Isso daqui é totalmente compreensível, é totalmente lido e entendido. Não há dúvida, não há o que discutir, não há briga. A esposa mostrada pelo anjo é a Santa Jerusalém, que tem 12 portas, e nelas estão escrito o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Não existe uma 13ª porta escrito porta dos gentios. Não existe uma 13ª porta escrito porta da igreja, seja ela católica, seja ela evangélica. Não existe. Ou você está salvo e entra em uma das 12 portas dos filhos de Israel, ou você está fora. Não existe outra porta para você entrar senão por uma das 12 tribos dos filhos de Israel. Ou você se enxerta em Israel, ou você está fora. Então, gente, vamos estudar os textos conforme diz o texto. Quando a gente entende que a igreja ela não faz parte do contexto da Escritura, pessoal, heresias como a salvação da igreja antes da tribulação e que os judeus ficarão sofrendo, ela cai por terra totalmente. Porque simplesmente as Escrituras Sagradas não falam de igreja, mas de um ajuntamento, uma kahal, no hebraico, né, de israelita. Uma igreja de israelita, uma congregação de israelita. Seja eles na terra de Israel, seja eles nas terras das nações, entre os gentios. O livro de Oséias, ele trata muito sobre esse assunto. Olha só, Oséias 2,16. E naquele dia, diz Adonai, tu, eu coloquei aqui entre aspas, né, porque ele está falando de Israel, me chamarás de meu marido, e não de meu senhor. Em Jeremias 31:33 e Hebreus 8:10, novamente, né? Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Adonai. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, depois daqueles dias, que normalmente é uma referência aos tempos de paz que a gente vai ter, né? No reino de Yeshua, será feito o contrato de casamento no nosso coração. Essa aliança que será feita naquele dia, ou seja, no retorno do Mashiach, será com Israel. O casamento será renovado com Israel. E o contrato de casamento é a Torá que será posta no nosso interior e em nosso coração. Quando entendemos, por meio do livro de Apocalipse 21, que claramente diz que a esposa mostrada foi Jerusalém, nós podemos também entender o texto de Efésios 5, do 22 ao 28. Olhem só. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também o Messias é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita ao Messias, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como o Messias amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la,
tendo-a purificado para lavar as águas mediante a palavra. Bom, o texto ali é uma advertência, né, tanto para a esposa como para o marido, mas o que eu quero analisar é o texto trata a igreja como a esposa do Messias também. Mas como já analisado nos capítulos acima, né, no vídeo que a gente fez, a tradução igreja ela é muito tendenciosa. Mas a verdadeira tradução é congregação. E através do livro de Apocalipse 21, que claramente apresenta Jerusalém como a esposa. Agora vamos ler dessa seguinte forma, pessoal. Ao invés da gente ler igreja, a gente vai ler de acordo com o que o texto realmente quer dizer. Porque igreja não existia ainda nessa época para estar falando, tá? Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também o Messias é a cabeça da congregação de Israel. Eclésia é congregação de Israel, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O Messias não disse que ele veio para salvar só e somente as ovelhas perdidas da casa de Israel? Se ele é o Salvador, então ele é o Salvador de algo. Ele mesmo disse que é o Salvador das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, igreja é Israel. Assim como Israel, a congregação de Israel está sujeita ao Messias. Também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas, assim como o Messias amou a congregação de Israel e entregou-se a si mesmo por ela. Por quem? Por Israel, para santificá-lo, tendo-o purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, gente, é só contextualizar, só botar dentro do contexto que a gente entende essas partes e a gente entende que a verdadeira esposa de Deus é nada mais e nada menos do que a Santa Jerusalém, que tem 12 portas de entradas com o nome dos 12 filhos de Israel. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O próximo vídeo ele vai ser de extrema importância porque eu vou estar tratando sobre a palavra acrobustia. Eu planejava já postar isso hoje, só que a garganta já não está mais me permitindo. Vai ter que ser só amanhã, pessoal. Então, agradeço muito a participação de todos e até amanhã.